Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana. Pode me chamar também de Lili, meu apelido. Aqui comigo está o Daniel e a aula de hoje nós vamos falar sobre par ordenado e plano cartesiano. As habilidades do currículo de Minas estão alinhadas com a BNCC, é associar uma equação linear de primeiro grau, reconhecer o sistema de equações. Então, o plano cartesiano é o plano no qual são destacados dois eixos perpendiculares. O eixo X é horizontal. Também é conhecido como o eixo das abscissas. O eixo Y é o vertical, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. O encontro desses dois eixos formam um par ordenado. O ponto X, que é o 0, e o ponto Y, que é 0. E divide esse plano cartesiano em 4 quadrantes. Vamos observar. Nós temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo X. Deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos o eixo X. Esse que é o eixo das abscissas. E nós temos o eixo Y, que é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. O encontro do eixo vertical com o eixo horizontal forma um par ordenado. É o ponto 0, 0, ou coordenada, que a gente fala. A gente pode colocar aqui nesse ponto que o valor do X é o 0. E o valor do Y é o 0 também. Então, sempre um par ordenado vai ter primeiro o X e uma vírgula para separar o valor do Y. E nós temos aqui a divisão dos quadrantes. Nós temos 4 quadrantes. Sempre o primeiro quadrante, o valor de X é positivo. Então, começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Igualzinho é o conjunto dos números reais, porque nessa reta eu posso colocar um valor de um número inteiro, um valor de um número decimal, eu posso colocar um valor de uma raiz quadrada, de um número até representado como irracional. E do lado de cá eu tenho o segundo quadrante. Nesse segundo quadrante, vocês vão observar que os valores de Y estão positivos. Também todos pertencentes ao conjunto dos números reais. E os valores de X são negativos, também infinitos, pertencentes ao conjunto dos números reais. Por exemplo, se eu tiver o ponto de par ordenado menos 1 e 1, eu vou ter que traçar uma paralela para encontrar esse ponto. Ficou bem paralela, não, né? Mas o par ordenado seria este ponto. Como que é um ponto, então, no segundo quadrante? O valor de X aqui é menos 1. Então, sempre eu vou colocar o par ordenado, o valor do X primeiro. Então, o X aqui não é menos 1. E o valor do Y depois da vírgula. Então, o valor do Y é positivo. Então, por um ponto de par ordenado
ficar no segundo quadrante, ele vai ter sempre o valor de x negativo, infinitamente. Então, eu posso colocar aqui, né, menos 2,5. Eu posso colocar qualquer número negativo para o x. E o valor de y? Sempre positivo. E o terceiro quadrante? No terceiro quadrante, vocês vão observar que os valores de y são negativos. Então, o ponto que ficar no terceiro quadrante, tanto o x como o y são negativos. Então, vai ser um valor de x que é negativo e o valor de y também que é negativo. Vamos, por exemplo, colocar o y menos 2. Então, seria esse ponto aqui. Eu faço uma paralela ao eixo das abscissas para encontrar este ponto. Este ponto é o valor do x menos 2 e do y também menos 2. Ok? Agora, vamos observar o quarto quadrante. No quarto quadrante, eu tenho o x positivo. Então, o ponto vai ser situado aqui. Por exemplo, 3 positivos. E o y negativo. Então, o ponto seria x primeiro, que é o 3, e o y. O y no quarto quadrante sempre vai ter um valor negativo. Então, neste exemplo, ele é menos 1. Então, assim que eu monto um ponto de par ordenado. Ele pode estar situado em qualquer um desses 4 quadrantes. E lembrando, a ordem dos quadrantes é no sentido anti-horário, nesse sentido assim, ok? O exercício do PET, nós estamos na semana 3, está lá na página 33 do PET do segundo bimestre. Comprei 2 quilos de laranja. Paguei com uma cédula de R$10 e recebi R$4 de troco. Eu tenho uma equação, então. Qual o preço do quilograma da laranja? Como que eu encontro o valor desse preço? Eu posso montar essa equação do primeiro grau. Eu posso usar qualquer letra. Para não confundir com o ponto x do par ordenado, em vez de chamar de x, eu chamei de p. Então, eu tenho a equação do primeiro grau, o preço vai ser o p. O preço do quilo da laranja. Se eu comprei 2 quilos, eu tenho 2 vezes o valor do preço do quilo. Então, eu tenho 2p igual a 10 menos 4. Quanto que é 10 menos 4? Né? Vou voltar aqui para resolver junto com vocês. Olha, 2p é igual 10 menos 4 dá 6. Então, se eu comprei 2 quilos de laranja, eu paguei R$6 pelos 2 quilos. E eu quero descobrir quanto que é o valor de 1 quilo. Então, o valor de 1 quilo vai ser, eu mantenho o 6 do lado de lá e passo o 2, que está multiplicando o P, ele vai passar aqui dividindo. Quanto que é 6 dividido por 2? Então, o valor de P é igual a 3. Descobri o preço do quilo da laranja. Então, quanto que é o quilo da laranja? R$3. Assim, eu posso fazer o que está pedindo aí no exercício do PET. Foi mostrado para vocês
uma equação que, na verdade, é em forma de uma função do primeiro grau, onde eu tenho o valor de y. O valor de y é o total que eu vou pagar. E tem o valor de x. Esse valor de x está correspondendo à quantidade de quilogramas de laranja. Então, por exemplo, você tem aí no seu PET uma tabela. Nós vamos encontrar esse par ordenado para fazer o gráfico no plano cartesiano. Então, se eu comprei 0, olha o eixo 0, 0 lá que eu mostrei para vocês, né? Ó, se eu não comprei nem 1 quilo de laranja, também não vou pagar nada. Não é assim que eles brincam, né? Se você não comprou, você não vai pagar, não é mesmo? Agora, se você comprou 1 quilo de laranja, eu usei esta função, o preço do quilo não é R$3 que nós descobrimos? Então, se eu comprei 1 quilo, é 3 vezes 1 quilo, que é igual a 3. Então, qual que é o ponto de par ordenado? O 1, que corresponde ao x, que é 1 quilograma, e o 3, que é o preço que eu vou pagar pela quantidade que eu estou levando de laranja. No caso, o preço é o eixo Y, né? O eixo vertical, para a gente traçar no gráfico. Então, todos esses pontos, para que eu estou encontrando? Para traçar um gráfico para vocês perceberem como que fica o gráfico, né? No caso de uma função do primeiro grau. O Y, se eu levei 2 quilos, né? Comprei 2 quilos de laranja, eu vou pagar 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, o par ordenado é 2 e 6. E se eu comprei 3 quilos de laranja, eu vou pagar R$9, não é isso? Então, eu tenho x igual a 3 e o y igual a 9. 4 quilos de laranja, né? Vai ser 3, que é o preço do quilo, vezes 4 quilos que eu estou levando, eu vou ter que pagar R$12. Olha só, se eu comprasse 4 quilos de laranja, não conseguia pagar com uma nota de R$10, né? Como eu comprei menos no exemplo do exercício, mas eu posso fazer um gráfico mostrando quais os valores, né, de acordo com o preço do quilo, de acordo com a quantidade de laranja que eu vou levar e quanto que eu vou pagar. É esse o gráfico que a gente vai construir. Então, o gráfico eu estou fazendo aqui para vocês. Vocês vão lá no exercício do PET, página 33, e vão fazer esse gráfico. Vocês vão observar que esse primeiro ponto é o encontro dos eixos. O encontro dos eixos, no caso dessa função, é o x igual a 0 e o y igual a 0. Reparem que o eixo x é a quantidade de laranja e o eixo y é o valor que eu vou pagar, no caso da nossa moeda em reais. Então, se eu levar 1 quilo, eu não tenho que pagar R$3, então esse é o par ordenado. O x é igual a 1 e o y igual a 3. Se eu levar 2 quilos, o par ordenado é o x é igual a 2 e o y, 6, que é o valor que eu já tinha calculado lá, né? Se o preço da laranja é R$3 o quilo. Se eu levar 3 quilos, né, de laranja, eu tenho aqui o valor do x igual a 3, então nesse gráfico aqui, olha, eu vou destacar para vocês, o x é igual a 3 e o ponto? O ponto encontra aqui, ó, com 9, então o x é igual a 3 e o y igual a 9. E esse outro ainda que eu fiz para vocês é o x é igual a 4, né? Vocês podem ver aqui no gráfico que eu vou encontrar esse ponto aqui e eu vou pagar R$12. Então, vocês vão fazer o gráfico
aí no seu exercício do PET, que tem para vocês fazerem um plano cartesiano já para facilitar, para você encontrar esses pontos. E a pergunta, a reta é... Aí, depois que eu liguei esses pontos, eu posso perceber que todo gráfico de uma função do primeiro grau, que eu tenho aquela equação do primeiro grau, com os valores de x e de y, que são duas incógnitas, se eu ligar esses pontos, eu vou formar uma reta. Essa reta é ascendente, também chamada de crescente. Ou seja, os valores de x estão aumentando e os valores de y também estão aumentando. A letra B perguntou: se eu comparar o y, uma função do primeiro grau genérica, o A que a gente chama é o valor que sempre vai acompanhar o valor do x. Então, na função y igual a 3x, que é essa função aqui que nós estamos fazendo, ó, y é igual a 3x. Nessa função, o A que acompanha o valor do x é igual a 3. A é positivo, então sempre, gente, sempre, guarda essa dica aí da professora Lili. Toda vez que o valor de x for positivo, junto com essa variável, não vou ter um número, esse valor for positivo, que a gente está chamando de A, sempre a reta vai ser crescente. A letra C perguntou, a reta intercepta os dois eixos? Sim, né? A reta intercepta, né, os dois eixos. Então, está cortando aqui, ó, os dois eixos, passa no ponto 0, 0. Então, se x e y são grandezas diretamente proporcionais, o que significa uma grandeza diretamente proporcional, né? Então, aqui não tem esse S, não, tá? Corrigindo aí o texto. Quanto mais quilos de laranja, diretamente proporcional, mais eu vou pagar. Quanto mais aumento o x, mais aumento o y, diretamente proporcional às duas grandezas. O gráfico número 2 tem o valor de A negativo. Então, vamos ver para vocês observarem. Y é igual a menos x mais 2. Eu monto os pontos, né? Então, vocês vão montar os pontos aí na tabela do PET, tá? Os pontos são esse. Como que eu descubro? Menos 2, menos 2, vai ficar mais 2, né? Troco o sinal. 2 mais 2 é igual a 4. Então, como que eu posso montar esse gráfico? Olha, fiquem de olho para vocês fazerem o ponto certinho. Este ponto é o menos 2, quando o x é menos 2 e quando o y é igual a 4. Então, reparem que cada um desses pontos, o que está acontecendo aqui? O valor de x está o quê? Aumentando, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E o valor de y? O que aconteceu com o y? 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, está diminuindo. Então, nós temos aqui um gráfico que a reta, né, é decrescente ou descendente. O valor de A, então, sempre é negativo para a reta decrescente, né? E a reta não está cortando o eixo 0, 0. Então, são as perguntas aí que tem no PET. Então, não está cortando, né? Onde que corta o eixo X? Neste ponto, é sempre no ponto
em que o valor de y vai ser 0, é que vai cortar o eixo x. E quando que a reta corta o eixo y? Sempre no valor em que o x é igual a 0. São esses dois pontos aí que eu estou chamando a atenção de vocês. Então, eu vou deixar para vocês visualizarem. Quem quiser assistir a aula, né, depois, tem todas as resoluções dos exercícios do PET. Aqui nós temos a função constante, tá? Então, eu desenhei aqui para vocês como que vai ficar o gráfico. E do último exercício também, que é, né, o gráfico da função identidade. Está tudo aqui pronto para vocês podem conferir depois, tá? E muito obrigada, até a nossa próxima aula.